Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, geografia, e hoje vamos estar discutindo as rochas e também de forma síncrona as estruturas geológicas. Dentro desse contexto vamos abordar os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente. Então vamos lá. Quando nós vamos discutir rochas e também as estruturas geológicas, precisamos nos lembrar do quê? Das camadas da Terra segundo suas composições químicas. Então, crosta, manto e núcleo. Não vamos nos esquecer que quando estamos falando de rocha, vamos estar falando consequentemente da crosta, certo? E vamos estar falando também da litosfera, ou seja, quando observamos as camadas quanto à estrutura, o comportamento físico, tá? Então, quando pensamos nas camadas da Terra, segundo o seu comportamento físico das estruturas rochosas, então, quanto à rigidez, quanto à plasticidade, certo? Então, nós vamos observar litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. Então, nós vamos discutir rocha, vamos estar discutindo litosfera. Então, as rochas são agregados minerais ou de apenas um mineral que se formam naturalmente na crosta terrestre. Uma rocha, portanto, não é homogênea e, conforme sua origem, pode ser classificada em ígnea ou magmática, né? Sedimentar e metamórfica. Então, as rochas ígneas ou magmáticas são classificadas como plutônicas ou intrusivas, quando formadas no interior da crosta, como, por exemplo, o granito, e como vulcânicas ou extrusivas, quando formadas na superfície, como o basalto. Não vamos nos esquecer que essas rochas ígneas ou magmáticas são as mais antigas da Terra. Então, dentro desse contexto, temos também as rochas sedimentares. Originam-se da aglutinação de sedimentos provenientes de detritos de outras rochas, como os arenitos, ou de materiais orgânicos, como os calcários, ou ainda podem ser oriundas da dissolução química de outras rochas, como os lateritos, em áreas deprimidas. Já as rochas metamórficas originam-se da transformação da composição e estrutura de outras rochas, por ação de elevada temperatura e pressão, como é o caso, por exemplo, do mármore. O processo de formação e de transformação das rochas ocorre de modo muito lento, ao longo de milhões de anos. Durante esse tempo, as rochas existentes na superfície se transformam em virtude de fenômenos físico-químicos que alteram sua estrutura física e sua composição mineralógica, num processo denominado o ciclo das rochas. Aqui um slide para os senhores observarem, então, consequentemente, o ciclo das rochas. Ou seja, então, quando falamos de origem, estamos falando de origem ígnea ou magmática, ou seja, as mais antigas da Terra, por exemplo, as rochas vulcânicas. Nós estamos falando de origem sedimentar, aglutinação de sedimentos, e nós estamos falando de origem metamórfica, sofrendo ação de temperatura, ação de pressão, e, consequentemente, ocorre a transformação de outras rochas. Então, agora vamos entender o que é a estrutura geológica. De uma forma até simples, a estrutura geológica faz o quê? Não confundam ela com relevo. A estrutura geológica dá uma estruturação, ela dá um suporte ao relevo. Então, as pesquisas indicam a presença de 3 grandes estruturas geológicas na superfície da crosta terrestre: os escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Sempre lembrando que aqui no Brasil não temos o quê? Não temos dobramentos modernos, que geralmente acontecem o quê? No encontro de placas tectônicas. Os escudos cristalinos, encontramos jazidas de minerais metálicos, por exemplo, né, o ferro. Só citando um exemplo aqui, encontrado nas regiões cratônicas das Guianas, na sul amazônica, no sul da Amazônica, tá? Então, correspondem às estruturas geológicas compostas de rochas cristalinas, como o granito e o gneiss. Então, acabamos de discutir, dentro das estruturas geológicas, os escudos cristalinos. Agora vamos entender as bacias sedimentares. O que encontramos geralmente nas bacias sedimentares? Combustíveis fósseis. Lembra de bacia para guardar petróleo, por exemplo, tá? Correspondem às estruturas geológicas compostas de rochas sedimentares, em sua maior parte de origem paleozoica, mesozoica e cenozoica, como o arenito e a argila.
Então, em termos de disponibilidade de recursos minerais, constata-se que as jazidas minerais metálicas, como o ferro, ocorrem aonde, como dissemos, nos escudos cristalinos. Escudos cristalinos minerais, bacias sedimentares, combustíveis fósseis, tá? Então, no Brasil, verifica-se a existência de bacias sedimentares, que ocupam aproximadamente 56% do território brasileiro, e escudos cristalinos, que ocupam cerca de 36% do território brasileiro. Além das rochas sedimentares e cristalinas, constata-se a presença de rochas vulcânicas, especialmente no domínio da bacia sedimentar do nosso amado Paraná. Como resultado da ocorrência das rochas vulcânicas na bacia sedimentar do Paraná, verifica-se a presença neste domínio da terra, da conhecida terra roxa, um dos solos mais férteis do país. Os dobramentos modernos correspondem às cadeias montanhosas formadas na era Cenozoica durante o período terciário, como os Alpes na Europa, o Himalaia na Ásia e os Andes na América do Sul. Aqui um mapa para os senhores acompanharem os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os terrenos vulcânicos que acontecem aqui no Brasil. Ainda dentro desse contexto, vamos resolver o primeiro exercício para fixação do conhecimento. Diz assim o enunciado: o ciclo das rochas é um processo contínuo pelo qual as antigas rochas são transformadas em novas. Elas podem ser divididas em 3 grupos principais. Vamos lá? Não vamos esquecer, origem das rochas, ígnea ou magmática, que são aquelas rochas vulcânicas, as terras, exemplo, rochas vulcânicas, as mais antigas da Terra. Nós temos o que? As sedimentares, que é a aglutinação de sedimentos, e as metamórficas, que sofrem alteração de temperatura e pressão e transformam outras rochas. Aqui diz assim nesse enunciado, parece a princípio confuso o item 1, a busca do item 1, diz lá, no item 1, transporte e deposição de sedimentos. Item 1, transportes e deposição de sedimento. Não vamos nos esquecer que aglutinação de sedimento, qual é o tipo de rocha de origem? Sedimentar. 2, item 2, calor e pressão, metamorfismo. Aqui praticamente está respondido. Porque qual é o tipo de rocha origem metamórfica? Que sofre alteração de pressão, de temperatura e ocorre a transformação de outras rochas. Não esqueçam que a ígnea, a magmática, exemplo, rochas vulcânicas, são as mais antigas da Terra. Vem a pergunta daí. Com base no esquema dado, assinale a alternativa correta. O número 1 representa a rocha ígnea? Não. Rocha ígnea, mais antiga da Terra, rocha vulcânica, por exemplo. O número 2 representa a rocha ígnea. Ali 2 está falando do quê? De metamorfismo, de metamórfica. C, o número 1 representa a rocha metamórfica? O número 1 não, está falando de sedimento. Letra D, o número 1 representa a rocha sedimentar? Sim. E o número 2 metamórfica? Sim. Provavelmente seja a nossa resposta correta. O número 1 representa a rocha sedimentar? Número 1 representa a rocha sedimentar? Sim. E o 2, ígnea? Não. O 2 é o que? Rocha vulcânica. O ígnea é ígnea ou magmática, as mais antigas da Terra. Então, provavelmente, resposta correta, letra D. O número 1 representa a rocha sedimentar e o 2, metamórfico. Vamos ao segundo exercício para fixação do conteúdo. As plataformas ou cráteros correspondentes aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases da erosão apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, pré-cambriano, médio e inferior. Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São três as áreas de plataforma de crátons do Brasil: a das Guianas, a Sul Amazônica e a São Francisco. A Guiana e a Sul Amazônica eu já falei lá no comecinho da aula. Vamos lá? Diz assim a pergunta: as regiões cratônicas das Guianas e Sul Amazônica têm como arcabouço geológicas vastas extensões de escudos cristalinos. O que é que tem nos escudos cristalinos que nós falamos? Escudos cristalinos, o quê? Um maior acúmulo de minerais metálicos, por exemplo, ferro. Bacia sedimentar, bacia, eu brinquei ainda, bacia para guardar o quê? Petróleo, combustível fóssil. Um exemplo, só para você gravar, tá? Então, letra A, apresentar. Então, depois, após raciocinar a pergunta, então, vamos lá. Apresentarem áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas minerais, ferros e manganês.
Provavelmente essa seja a nossa resposta correta. Corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico? Não. Apresentarem áreas arrasadas pela erosão que originaram a maior planície do país? Não está dentro do contexto do texto. Possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo. Petróleo está onde, gente? Na bacia sedimentar. Certo? E letra E, serem esculpidas pela ação do intemperismo físico decorrente da variação de temperatura? Também não. Provavelmente a nossa resposta certa é a letra A, apresentarem áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas minerais, ferro e manganês. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.